Fala, turma aí do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre a diferença entre a linguagem mitológica para a linguagem filosófica, tá bom? Vamos abrir o livro aí na página 19, onde nós vamos começar com a leitura. Então vamos lá seguindo? Linguagem mitológica e linguagem filosófica. A linguagem mitológica é inquestionável. A verdade do mito é oferecida pronta, não aceita ser contestada. É assim e pronto. Essa linguagem cultua o mito, o sobrenatural, o fantástico, sempre fixando a narrativa no passado. Essa linguagem permite contradições, incoerências, e a autoridade dela vem da confiança que se tem no narrador, pois, apesar de às vezes narrar o fabuloso e o incompreensível, essa pessoa é alguém da confiança total e quase cega de quem a ouve. Então, gente, a linguagem mitológica é aquela linguagem do mito, que a gente já comentou sobre isso. A mitologia, ela é uma união de histórias que são criadas, são fantasiosas, que vai beirar aí o sobrenatural, o fantástico, muitas vezes de maneira incoerente, que a gente sabe que a mitologia ela não consegue explicar muita coisa. Tanto que os próprios gregos depois começaram a questionar essa linguagem mitológica. Mas algumas características marcantes dessa linguagem mitológica nós vamos ver logo abaixo. Olha só que interessante a história de Helena, tá? Observe a seguir o trecho de um texto cuja linguagem é mitológica. Prestem atenção na forma que o texto é escrita. Helena, uma maravilha para os homens, nasceu de Nêmesis, a dos lindos cabelos, depois de ela ser cruelmente forçada a aceitar uma união amorosa com Zeus, o rei dos deuses. Nêmesis tentou fugir, pois não desejava deitar-se com Zeus, o pai, filho de Cronos. Com o coração aflito de vergonha e de rancor, ela fugiu e percorreu toda a terra e os mares escuros com Zeus, em seu encalço, pois ele desejava em seu coração possuí-la. Ela, então, assumiu a forma de um peixe e partiu a toda velocidade pelas ondas do mar Brávio, chegando ao rio Oceano, na extremidade mais remota da terra, onde assumiu a forma de um pássaro e saiu a voar sobre as terras sulcadas, sempre a se transformar em criaturas assustadoras que habitam os terrenos inférteis para poder escapar. Então aí é a história da Helena. Vocês aí com certeza vão notar características da linguagem mitológica. Cita aí deuses, cita principalmente a Helena, né, que é a personagem principal aí da mitologia sobre ela. Então, comenta a origem de Helena, o que aconteceu com Helena, né, qual a relação dela com Zeus, a relação dela com os deuses. Temos momentos aí até incompreensíveis aí, né, que beiram fantástico, quando fala que ela assumiu uma forma de um peixe e ela partiu a toda velocidade pelo mar. Então é interessante que tem muito desse lado fantasioso, que é uma linguagem mitológica. É bem simples para a gente entender, né, a linguagem mitológica, porque, como nós já conhecemos a mitologia grega, fica mais fácil para a gente identificar. Tá bom? Vamos partir então para a linguagem filosófica? Mais abaixo, nós temos aqui assim, ó. A linguagem filosófica é demarcada pela necessidade da crítica, ou seja, o uso constante da razão diante de qualquer objeto, conceito, estrutura ou pensamento que esteja sendo analisado. Exige daquele que se propõe a filosofar não apenas uma inteligência desinteressada, mas também atenção e foco. A linguagem filosófica, gente, o texto de uma linguagem escrita em linguagem filosófica, ela é um texto mais difícil para entender, que com uma leitura você não consegue entender o texto inteiro. Você tem que ler mais de uma vez, você precisa usar a razão para que você possa entender e buscar uma resposta coerente em cima daquele texto filosófico. Nesse caminho, a filosofia rejeita explicações sobrenaturais fundadas apenas no terreno da crença e da opinião. Assim, a filosofia busca sempre recorrer a argumentos que possam explicar o porquê das coisas, no passado, no presente e no futuro. Então aí está falando que uma linguagem filosófica, ela não vai ter aquela linguagem fantasiosa, não. Ela vai buscar sempre a verdade acima de tudo e que nós,
como, né, grandes estudiosos aí da filosofia, quando nós estivermos com um texto de linguagem filosófica, esse texto ele vai ser difícil, vai exigir que a gente possa ler ele várias vezes para a gente começar a entender essa linguagem filosófica, tá? O pensamento filosófico sempre buscou explicar a natureza das coisas de forma impessoal, não admitindo contradições, fabulações e coisas incompreensíveis. Então você sabe da importância da filosofia, principalmente em explicar tudo de maneira correta, sem ter fantasia. A linguagem própria da filosofia exige sempre uma explicação fundada na lógica e na racionalidade. No entanto, a particularidade do filosofar implica também coerência. Então, o texto filosófico exige lógica, exige raciocínio para você entender. Essa palavra que muitas vezes usamos para fazer menção à necessidade de não apenas falar, mas também fazer, ou seja, manter nossos exemplos próximos a nossas convicções e princípios, ganham outro sentido dentro da filosofia. Coerência significa, antes de tudo, a possibilidade de perceber como cada pensador, no interior da história da filosofia, criou uma harmonia interna no seu sistema filosófico. Sócrates é um ótimo exemplo para entender isso, dado que, ao entender que o conhecimento se faz partir de um diálogo, é aí que o Sócrates, gente, olha só que interessante, ele vai começar a ensinar as pessoas a importância do diálogo, né, para se obter o conhecimento, porque ele vai escrever, ele vai contar histórias em forma de diálogo, para que as pessoas possam entender o que ele está querendo dizer. Vamos ler só um pedacinho aqui para vocês verem como é que é um texto filosófico. A gente vai estar lendo aqui um diálogo escrito por Sócrates, onde que Platão está aí discutindo com o mestre dele, Glauco, né, um pensador grego, que era o próprio irmão de Platão. Então, olha só que interessante. Sócrates vai dizer assim, ó: são já, portanto, duas demonstrações sucessivas, e por duas vezes o justo derrotou o injusto. E pela terceira vamos invocar, como ocorre em Olímpia, Zeus Salvador e Olimpo. Considere agora que o prazer dos outros, excetuando-se aquele do intelectual, não é verdadeiro nem puro, mas se assemelha a uma sombra. Assim, pelo menos, me parece que o tenha definido um sábio. E exatamente essa poderia ser a última e a pior queda do homem injusto. Então aqui, aqui tem uma continuação do diálogo, que o diálogo é muito grande, mas eu quero que vocês entendam que a linguagem filosófica ela é mais difícil para você entender logo na primeira leitura. Você precisa ler com calma, ter muita atenção e foco no texto filosófico, porque ele vai exigir de você um pensamento maior, uma coerência. Você tem que pensar de maneira coerente para você entender um texto filosófico, tá bom? E logo após, nós vamos ter essas perguntas aqui, ó. Quais são as características da linguagem mitológica? A gente comentou das características, né, presentes num texto mitológico, então é bem simples para vocês explicarem. Quais são as características da linguagem filosófica? Então, um texto que é escrito na linguagem filosófica, qual que é a diferença que ele vai ter da linguagem mitológica? Também está fácil, tá? Analisando o texto sobre Helena, por que é possível afirmar que ele foi escrito com uma linguagem mitológica? Então, aí vocês têm que explicar como é que você sabe que foi escrito de maneira mitológica o texto que contam aí a origem de Helena, tá bom? E aí vocês têm que apontar duas características do texto que comprovem a sua resposta. Analisando o trecho do diálogo entre Sócrates e Glauco, por que é possível afirmar que ele foi escrito com uma linguagem filosófica? Então, eu quero que vocês tentem explicar por que esse texto do Sócrates, né, no diálogo do Sócrates com Glauco, ele é um texto na linguagem filosófica. O que tem nesse texto que comprova que ele é de uma linguagem filosófica, tá? E aí, gente, é o seguinte, vai ter esse trabalhinho aqui para vocês aqui, ó. Vocês vão criar um texto com linguagem mitológica, tá? Vocês vão criar um texto na linguagem mitológica usando a criatividade de vocês. E logo em seguida vocês vão fazer uma ilustração desse texto de linguagem mitológica que vocês vão criarem, tá? E vocês vão mandarem para mim pelo WhatsApp, tá bom? Vocês me chamam no privado e mandam para mim
esse texto de linguagem mitológica que vocês vão criar. Tá, gente? Muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. Obrigado, viu?